foi eleita com mais de 6,5 milhões de votos para o Senado do estado de São Paulo. Vocês têm ideia do que são mais de 6,5 milhões de votos? Ah, temos imagem da Mara. Olá, já estão vendo aí quem é a Mara Gabrilli? Como vai, Oi, Carol, Mara? bom dia. Bom dia, eu estava te apresentando aqui com essa votação incrível para o Senado, mas você também já atuou na Secretaria do Município de São Paulo, foi vereadora, deputada federal 2 vezes, e agora concorre à vice-presidência com a Simone Tebet. Muito obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite, Mara. Obrigada a vocês, estou muito feliz em falar com vocês. Ai, Obrigada, Carol. que incrível, e que bom poder te ver também. E olha, já vou começar com uma pergunta. Quais foram as suas prioridades durante toda a sua carreira política? E mais pedindo para você se apresentar bastante, porque eu acho que você tem uma marca bem clara aí. Ai, obrigada. Bom, eu sou psicóloga, sou publicitária de formação e aos 26 anos, Carol, eu sofri um acidente de carro, quebrei o pescoço, aí eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Parei de respirar sozinha, perdi a fala, não tinha nenhum prognóstico de que eu voltaria a respirar sem auxílio de aparelhos. E, nossa, quando isso aconteceu e eu recuperei a voz, eu fiquei numa alegria tão grande, sabe? De poder falar, de não ficar presa a uma tomada que o fato de eu não me mexer acabou nem pesando. E eu comecei a viver numa cadeira de rodas aqui em São Paulo e ver quanto que uma pessoa com deficiência sofre por falta de oportunidade, por falta de acessibilidade, por falta de tecnologias adequadas, muitas vezes até por falta de informação, por falta de legislação. E aí eu fundei uma ONG. Então, todo o meu trajeto começa como sociedade civil mesmo, como ongueira. Inclina um pouquinho para baixo. E aí, chegou uma hora que a minha mãe começou a falar que eu deveria me candidatar, que eu ia fazer um trabalho num espectro muito maior. E eu, no começo, eu falei, nossa, de onde ela tirou essa ideia? Porque eu não tinha muita noção do que aquilo que eu fazia era política. E aí eu fui candidata a vereadora, daí eu fui nomeada secretária municipal da primeira Secretaria da Pessoa com Deficiência no Brasil. Depois assumi como vereadora, né? Fui reeleita como vereadora. E aí eu ficava também com inquietação, porque eu fazia projetos para a capital, mas batia com a legislação federal, né? E eu quis legislar pelo Brasil. E aí eu fui candidata a deputada federal, depois me reelegi e agora como senadora. E como deputada federal, eu acabei sendo relatora e autora do texto final da Lei Brasileira de Inclusão, que é um marco legal na vida das pessoas com deficiência. Eu estou falando de 45 milhões de brasileiros, segundo o censo 2010. É um estado de São Paulo de pessoas com deficiências. E a Lei Brasileira de Inclusão são 127 artigos trazendo direitos que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem, né? E ainda nesse percurso eu acabei participando de uma eleição internacional e hoje eu sou a primeira brasileira a ser membro de um comitê da ONU que monitora tanto a acessibilidade quanto a inclusão no mundo inteiro. Então, eu sou uma perita da ONU que faz recomendações aos países que descumprem a Convenção da ONU que trata sobre esse tema. Então, essa é a minha trajetória. Agora, né, depois, de repente, eu recebo um telefonema da Simone Tebet me convidando para mais esse desafio. E a sua figura, né, como vice, é muito importante, porque nós entrevistamos aqui a Helena Landau, que é uma querida também, e ela é o símbolo da força do liberalismo, e a gente falou muito sobre essa questão, poxa, um liberalismo que olha para o social, que olha também para essas questões de minorias.
né? E você é esse símbolo, né? Então eu acho que esse trio, vocês três juntas, fazem uma força incrível e é completamente diferente do que a gente tem de proposta aí. Eu gosto muito também que vocês falam de amor, que é um ponto que eu sempre falei muito também na campanha passada, que eu também participei. E eu acho fundamental isso, né? As pessoas perderam um pouco desse foco e vocês passam muito. Me fala, então, o seu papel como vice vai se estender com essa voz, né? Muito provavelmente. Esse vai ser seu papel como vice, Mara? Então, a primeira voz que um dia eu não tive, né? Imagina que honra poder dar voz a tantos brasileiros invisíveis, né? E que bom que você falou da Helena Landau, porque, puxa, uma das primeiras propostas do nosso plano de governo é fazer uma reforma tributária, é fazer uma reforma administrativa, mas com uma visão que não só simplifique impostos, mas que traga inclusão social. E para isso, é claro que a gente tem que tirar impostos de medicamentos, de alimentação, de uma forma que a comida chegue no prato do brasileiro, que hoje é o que está faltando. E a Simone Tebet, sem comentários, né? Porque ela tem uma trajetória de tanta competência, de tanto trabalho, uma trajetória de mulher de sucesso, sabe? Foi a primeira mulher a ser presidente da mais importante comissão do Senado, a primeira mulher a ser líder da nova bancada feminina que a gente nunca teve, a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado, e traz com ela essa bandeira do amor e da coragem, que num primeiro momento você fala, nossa, piegas falar de amor, mas a gente não está precisando de tanto de amor nesse Brasil, a gente nunca precisou tanto, sabe? De alguém que tenha um olhar sensível e que fique fragilizado, que fique muito, muito frustrado em ver tantos brasileiros passando fome, tanta desigualdade social. São 33 milhões de brasileiros vivendo essa insegurança alimentar. Sem contar o olhar para a mulher, Carol, porque, puxa, a gente traz uma chapa que é o que a gente quer para o Brasil. Representatividade feminina. Somos mais mulheres do que homens, né? E essa representatividade é importante num país que hoje é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida física ou verbalmente. Então, uma chapa feminina mostra aquilo que o Brasil está pedindo. E eu não vim parar nessa chapa à toa. Eu vim parar nessa chapa não só trazendo o pilar da inclusão. E falar de inclusão, a gente não fala só de pessoa com deficiência, que assim, foi o público que me ensinou a fazer inclusão. Mas a gente está falando de 15 milhões de brasileiros com doenças raras. A gente está falando da população indígena, da população negra, da população LGBTQIA+. A gente está falando de imigrantes, de refugiados, de idosos, de obesos. A gente está falando de criança. A gente está falando da primeira infância, que é um dos temas mais caros para Simone Tebet. É o investimento na primeira infância. Porque se a gente investe na primeira infância, daqui 10 anos a gente vai ter jovens, entendeu? Que tiveram oportunidade de estudar, investir no ensino médio, investir no ensino fundamental, qualificar e valorizar professores. É isso que a gente mais precisa para daqui a pouco ter jovens que não sejam nem trabalham e nem estudam, mas que sejam jovens contribuintes, que sejam jovens que estejam fazendo com que o Brasil mude de cara, que é o que a gente quer, que é um Brasil que cresça, um Brasil acolhedor, um Brasil muito mais humano, muito mais inclusivo. E só completando, Carol, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que falar de uma política transversal, porque para falar de inclusão a gente tem que falar de educação, tem que falar de saúde, tem que falar de trabalho, tem que falar de ciência e tecnologia, tem que falar de transporte e da infraestrutura urbana,
tem que falar de economia, tem que falar de planejamento. Então, é um tema totalmente transversal dentro de um governo. Você tem que conhecer todos os temas para saber se o Brasil está incluindo e está contemplando toda a diversidade que ele tem, que é a matéria mais rica, a matéria-prima mais rica que o Brasil possui, é essa diversidade humana. E a gente tem que ter esse olhar feminino, esse olhar sensível, de saber que todas as pastas estão contemplando todos esses públicos. Olha, me dá muita felicidade ouvir você falar, Mara, principalmente sobre a questão da primeira infância, né? A gente sabe a importância que tem quando, desde ali da barriga da mãe, aquele bebê é cuidado da forma correta, tem os estímulos corretos, porque é ali que a corrida já começa, né? E muitas vezes começa com muita gente para trás, né? Eu acho que o governo, sim, e isso é uma visão liberal. O governo tem que dar condições para as mães vulneráveis, para as famílias vulneráveis, para conseguirem colocar seus filhos mais ou menos em pé de igualdade ali, para aí sim a gente poder falar em meritocracia, né? Então, parabéns por vocês terem esse olhar preocupado para a primeira infância, para a educação, que é a base de tudo. Lívia, aí nos estúdios, se você precisar me interromper, tiver alguma pergunta, só chamar aqui, tá bom? Pode deixar, Carol. Bom dia, senadora. Satisfação tê-la no nosso programa de hoje. O pessoal participando, mandando bom dia. Mas o pessoal já está curioso para saber. Aqui tem perguntas mais urgentes, vamos dizer assim. E eu gostaria só de saber da senadora, né? Principalmente por ela já estar lá e tudo mais. Essa questão que me incomoda muito, que é essa polarização, né? A gente torceu tanto por uma terceira via e tal. Carol, a gente bateu nessa tecla junto com os nossos outros comentaristas aqui, e eu queria a opinião da senadora sobre essa questão, né, desse fortalecimento dessa terceira via. Terceira via está crescendo. Bom dia, obrigada pela pergunta, linda. Então, primeiro que a gente não quer esse país polarizado, isso não é a cara do Brasil. O brasileiro é um povo decente, é um povo trabalhador, é um povo amoroso, um povo acolhedor. E isso que está acontecendo no Brasil é fruto de maus exemplos que a gente vem tendo. E presidente da República é um exemplo para o país inteiro. Então, se o presidente da República dá exemplo de ódio, de negação, de desdém, puxa, outro dia eu vi o presidente dizendo que desdenhando da fome, falando que você já viu alguma criança na porta da padaria pedindo pão? Já. Se você estiver na rua, você vai ver muita criança, muita família inteira andando pela rua e pedindo comida. Esse que é o Brasil. Então, a gente tem um presidente que está totalmente afastado do que é real e que não tem um projeto, tem um projeto de poder próprio, e não voltado para a nação. E do outro lado, a gente sabe, né, que também tem muito ódio sendo destilado um contra o outro, e um ex-presidente que maculou o Brasil com tanta corrupção, e a gente, ao invés de ficar dividindo o país com tanto ódio, a gente quer somar, a gente quer unir o Brasil com amor. É isso que a gente precisa. Sabe, na urna, tão importante a pessoa, quando for votar, pensar no Brasil dos sonhos dela e lembrar dos últimos anos do nosso Brasil, se é isso que a gente quer, mesmo de anos atrás, entendeu? Com toda aquela corrupção que aconteceu, e agora um presidente se elege, né, alegando que a corrupção do presidente anterior, né, foi o que destruiu o Brasil e que ia fazer diferente. E não foi o que aconteceu, a gente está assistindo rachadinha, superfaturamento de medicamentos, de vacina. Então, não é esse o Brasil que a gente quer. A gente quer um Brasil que tenha um presidente, ou melhor, uma presidente, por que não, que olhe para todas essas pessoas e que não tenha um projeto de poder pessoal, e sim que queira ver o Brasil crescer, queira ver o Brasil desenvolver e queira ver nossos jovens, entendeu? Com renda, trabalhando, gerando emprego, um Brasil que é parceiro da iniciativa privada, um Brasil verde,
que se preocupa, sim, com os órgãos fiscalizadores da Amazônia, que se preocupa, sim, com as mudanças climáticas e com o nosso desmatamento, que foi brutal nessa última gestão. A gente precisa de um governo que tenha todos esses olhares. E acho que a nossa chapa, sendo uma chapa inédita, totalmente feminina, e que ainda traz uma mulher tetraplégica, mostra o Brasil que a gente quer para o futuro. Mara, posso seguir aqui, Lívia? Pode, quero só dando um recado aqui, né, da Fernanda, que admira o trabalho da Mara e diz que acompanha nossas entrevistas todas as terças, a sua coluna aqui na Jovem Pan, e confessa que se emocionou com o depoimento da Mara, concorda com a candidata, e são bate-papos como esse que nos impulsionam a acreditar em dias melhores. Parabéns à Jovem Pan e à Carol. E aí depois, dando continuidade, já vou passar aqui as perguntas que tem, aí depois a candidata responde conforme aí a entrevista vai finalizando. O pessoal está perguntando aqui, o Erasmo manda a pergunta, se em caso não chegar no segundo turno, quem a apoiaria, né? A Mara ou a chapa, no caso. Mas pode continuar, depois a candidata responde para não quebrar o raciocínio, Carol. Não, fica à vontade, Mara, até porque a gente está com o tempo reduzido, eu acho legal a gente dar bastante voz para os nossos ouvintes. Fica à vontade para responder essa pergunta que todo mundo sempre acaba aparecendo. Exato. Né, Mara? Então, eu e a Simone vamos para o segundo turno, sim. Você vai ter em quem votar. E olha, essa história de voto útil que vem falando por aí, eu vi o Lula falando sobre isso, esse voto que ele está propondo é totalmente inútil para o Brasil. Você votar no menos pior é um voto inútil. Voto útil é você olhar propostas, olhar a trajetória de cada candidato, e do vice é importante também, porque a gente sabe que aqui no Brasil é muito fácil de vice assumir. E isso pode acontecer, e mesmo nas saídas do presidente, a gente tem que conhecer as trajetórias dos candidatos. Isso é de extrema importância. E se a gente quer um Brasil diferente, como fazer igual? Como votar igual ao que a gente já votou um dia? Então, não vamos cair nessa história de voto útil. Voto útil é o voto que vem do nosso coração, é o voto que vem daquilo que a gente acredita para o nosso país. Esse é o voto útil. Mara, olha, eu vou respeitar aqui o tempo que o pessoal me pediu aqui, a Bruna, sua assessora. Quero já mandar um beijo para ela, que ela é um doce de pessoa. E falar para você que a gente bate muito nessa tecla aqui na Jovem Pan, né, Lívia? De vamos voltar. O primeiro turno a gente sempre fala, é o match perfeito. Volta com vontade, com felicidade. Saia da urna com um sorriso, não saia com dor no dedo. Então saia com um sorriso. Segundo turno, seja o que Deus quiser, aí você escolhe a história do menos pior, né? Então, a gente sempre pede muito, vamos conhecer as plataformas. A gente fez a questão aqui, Mara, de trazer uma grande diversidade de candidatos aqui. Trouxemos bastante mulheres também para conhecerem a força das mulheres, para as pessoas entenderem que tem mais gente por aí e tem muita gente boa como vocês. Quero te agradecer de coração. Lívia, fica à vontade se tiver mais alguma pergunta aí e também deixar o espaço para a Mara finalizar. Só agradecer a disponibilidade, a gente sabe que o horário é bem corrido, ainda mais agora nessas 3 últimas semanas aí, elas estão a todo vapor. Muito obrigada pela atenção e boa sorte para vocês. Vamos para o match perfeito, como diz a Carol. Lívia, obrigada, obrigada, Carol, obrigada aos ouvintes que acompanharam e muito obrigada pela Jovem Pan, pela Jovem Pan por essa oportunidade. Muito importante a gente ter oportunidade de contar e falar das nossas trajetórias, das nossas propostas. Nós que agradecemos. Deus abençoe essa trajetória de vocês, viu, Mara? Ótima campanha. Amém. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Lívia? Obrigada, Carol. Obrigada, Mara. Até a próxima, Carol. 8h43, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias da PAN. Estamos apresentando Notícias da PAN, com Lívia Campos. Notícias da PAN é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca.
Hoje, um maior equilíbrio entre o crescimento urbano e o meio ambiente é essencial para uma expansão